Bom, obrigado aí por me lembrar. Voltando aqui, pessoal. Então, gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio é um músculo importante que age na articulação do tornozelo e do joelho. O gastrocnêmio é um músculo que tem duas origens, né? Duas cabeças. Cabeça medial e cabeça lateral. A cabeça medial aqui na superfície posterior aqui do fêmur, no côndilo lateral do fêmur. Então a gente está vendo aqui, ó, desculpa, a cabeça medial, desculpa, essa aqui já é a cabeça lateral do lado esquerdo, né? Cabeça lateral do lado esquerdo da perna e a cabeça medial do lado esquerdo da perna. Então, todas elas aqui na região do fêmur, no côndilo do fêmur. Côndilo medial e lateral. E a inserção é no tendão calcâneo. O músculo gastrocnêmio, ele tem uma parte de tendão bem amplo, né? A gente consegue ver isso aqui é o tendão do músculo e essa parte mais avermelhada aqui, o ventre do músculo. Então ele age tanto na flexão plantar, onde ele é o músculo mais forte, mas também na flexão do joelho. Tem que ter um áudio aqui falando. Deixa eu ver quem é. Tá, Jéssica? Jéssica, se estiver me ouvindo aí, coloca o seu microfone no mudo. Eu acho que é o seu que está fazendo som aí. Aí, quando quiser falar comigo, é só me comunicar. Só ligar o áudio, o microfone. Então, o gastrocnêmio, retomando, ele tem uma ação tanto na flexão plantar, como também na flexão do joelho. O joelho, se vocês estiverem sentados aí, vou até sugerir para vocês, quando você faz uma dorsiflexão, quem lembra o que é a dorsiflexão, né? Trazer a, a parte dorsal do pé para próximo da perna. Quando você faz uma dorsiflexão, principalmente se vocês conseguirem ficar em pé, se vocês ficarem em pé e fazer a flexão do joelho, a gente vê que quando você faz uma dorsiflexão do tornozelo e faz a flexão do joelho, você consegue inclusive ver o gastrocnêmio ele contraindo. Você vê que ele faz um volume ali na flexão do joelho. Porque ele é um músculo que age na flexão do joelho e ele age principalmente na flexão do joelho quando ele está em dorsiflexão, tá? Quando o gastrocnêmio, quando você tenta fazer uma flexão de joelho, executando primeiro uma flexão plantar, ele entra numa situação parecida que eu falei dos isquiotibiais. Quando o gastrocnêmio faz a flexão plantar, aqui no tornozelo, ele se torna incompetente para executar a flexão do joelho. Ou seja, ele perde a sua força na flexão do joelho. Por quê? Porque o músculo já encurtou, diminuiu o seu comprimento para fazer a flexão plantar e, portanto, ele teria uma ação menor na flexão do joelho. Depois eu vou botar um videozinho e a gente vai conseguir visualizar isso. Vocês conseguiram entender o que eu falei dele agir na flexão do joelho e do tornozelo? Sim. Espero que sim, porque às vezes é ruim falar, porque essas partes é a hora que eu sinto falta de estar aí presencial, que aí a gente consegue mostrar e visualizar isso melhor. Bom, o outro músculo que compõe o tríceps sural é o sóleo. E aí percebam que o sóleo ele tem origem na cabeça da fíbula e na região posterior proximal da tíbia, né? Então, que são as duas origens, cabeça da fíbula e região proximal posterior da tíbia, e a inserção também no mesmo local, na região do calcâneo aqui. Então, ele é um músculo que, e aí é interessante, o sóleo, ele não atravessa a articulação do joelho, portanto, o sóleo não consegue ter ação sobre o joelho. O sóleo executa apenas a flexão plantar, porque é a única articulação que ele atravessa. Vou colocar o videozinho aqui, vai mostrar então o desenho aqui do músculo agindo.
Então aqui ele está colocando, a gente está vendo o sólio, né? A gente vê que ele está aqui na região da tibia e fíbula. E então aqui a gente está vendo o sólio e agora ele vai colocar o gastrocnêmio. Então perceba que o gastrocnêmio, a origem dele é mais superior, começa lá no fêmur, né? Então a gente está vendo aqui a cabeça medial e a cabeça lateral do gastrocnêmio também se inserindo no mesmo local. Então, gastrocnêmio e sólio mais profundo. Mostrando aqui o tendão do músculo passando por cima da cápsula articular, né? E as linhas de força desses músculos. Mostrando que o tríceps sural, ele é um músculo multipenado, né? É um músculo que tem várias fibras na posição diagonal. E aqui mostrando, aqui já é outro músculo, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu acabei não... Aqui, esse tendão aqui, né, aí está mostrando aqui o tendão aqui já é dos músculos flexores do tibial posterior. Depois a gente vai mostrar mais à frente eles. E aí mostrando a ação do gastrocnêmio sólido, que seria a ação de flexão plantar. Papéis do tríceps sural. Então aqui a gente está vendo a ação do gastrocnêmio do sólido agindo na flexão plantar. Ver se tem mais alguma coisa de interessante. Aqui ele mostra, por exemplo, nessa imagem, os músculos que seriam os intrínsecos do tornozelo e mostrou também ali a ação do tibial posterior. Vou deixar para falar mais à frente num outro vídeo. E mostrando a importância desses músculos na marcha, né? Por que na marcha? Porque se a gente olhar aqui no nosso personagem andando, vocês vão ver que a cada passada, se observar esse tornozelo aqui, para você tirar o calcanhar do chão, você tem uma ação de flexão plantar, flexão plantar e depois dorsiflexão. Então, mostrando que esses músculos da panturrilha ali estão constantemente agindo. E ele mostra também a importância desses músculos na ação gravitacional. Então, aqui, se a gente olhar essa perna direita, quando você dá uma passada à frente, né, com a perna esquerda, se a gente for pensar nesses músculos gastrocnêmio e sólio, aqui nessa imagem, o que está acontecendo com o músculo? Ele está encurtando ou ele está alongando nessa situação aqui? Alongando. Tá alongando. Mas será que esse músculo ele está fazendo força? Ou ele está completamente inativo? O que vocês acham? Eu acho que ele tá fazendo força. Acho que ele tá fazendo força. Perfeito, ele está fazendo força. Por quê? Se ele não fizer força nenhuma, vocês concordam comigo que o tornozelo ia ter uma dorsiflexão acentuada? Ou seja, o centro de gravidade da menina está aqui, né? E a tendência seria ela cair para frente completamente. Então, esse músculo aqui, por exemplo, nesse movimento, ele foi alongado, mas ele está fazendo força, né? Então, quando o músculo ele está produzindo força, mas ele é alongado, ele está na fase de contração que a gente chama de contração excêntrica, né? Então a gente vê aqui uma ação dele na fase de contração excêntrica aqui e depois, não sei se o vídeo vai mostrar ele, aí aqui não mostrou, mas depois o processo normal seria ele fazer a flexão plantar, né? E aí tendo uma fase excêntrica e concêntrica ali. Ele mostrando alguns detalhezinhos, depois eu vou falar mais disso, que são os músculos que agem ali, mostrou ali o fibular, tendo ação nos músculos do pé também, nos ossos do pé.
Então, tríceps sural, falamos um pouquinho, já vimos qual a origem e a inserção dele. A gente remove o gastrocnêmio e o sóleo, nós temos um outro músculo na parte posterior da tíbia, que é chamado de tibial posterior. Então, Oi. Só uma pergunta aqui. Faz alguma diferença na ativação se o joelho estiver flexionado ou estendido na hora que você for fazer o exercício? Faz sim, vou deixar para comentar isso lá no final da aula, eu deixei um exercíciozinho só para comentar sobre isso. Aí eu comento lá no final, pode ser? Beleza. Inclusive é até uma das ações de um dos seminários lá. Bom, então aqui está mostrando o tibial posterior, que é um músculo que é um músculo mais profundo, ou seja, ele está lá abaixo do gastrocnêmio e do sóleo, tá? Tem origem ali na tíbia e na fíbula, a gente consegue ver ali, principalmente na região proximal ali da tíbia fíbula, percorrendo, então toda essa parte vermelha que é a origem dele, né? Então vai desde a região mais proximal até mais ou menos a metade ali da tíbia e da fíbula, né? A origem dele. E a inserção, aqui acho que não está mostrando direito, ele está mostrando aqui, mas o que acontece? A inserção, ele passa pelo tornozelo, pelo chamado maléolo, tá? Essa estrutura aqui, quando a gente põe a mão no nosso tornozelo, a gente tem dois ossinhos aqui, um mais medial e um mais lateral. Esses ossinhos são chamados de maléolo, maléolo medial, maléolo lateral aqui. E aí a gente vê que o tibial posterior ele passa pela parte desse maléolo medial. E aí, aqui a gente vê que ele passa por baixo do pé, né? Então ele vai se inserir ali nos ossos do tarso e alguns metatarsais. Então, ossos do tarso, a inserção e alguns metatarsais. Esse músculo, por ele atravessar a articulação do tornozelo, ele vai contribuir lá no movimento de flexão plantar. E além da flexão plantar, como ele passa pela parte mais medial aqui do tornozelo, quando ele contrai, a tendência é ele fazer o processo de inversão do tornozelo também. Então, o tibial posterior, além da flexão plantar, né, ele faz a inversão do tornozelo. Acho que tem um videozinho mais à frente que eu vou mostrar ali. Bom, aqui vai ser uma sequência, tá? Vou mostrar 3 músculos profundos na parte de trás. Então, o primeiro músculo profundo aqui na região posterior da tíbia é o tibial posterior. Nós também temos como músculo profundo o flexor longo dos dedos, que tem lá a sua origem na metade ou no terço medial aqui da tíbia, né? E aí ele tem uma inserção parecida. Ele vai passar aqui próximo do maléolo medial, só que a inserção, em vez de ser mais superior nos ossos do tarso, o flexor longo dos dedos, para que ele possa ter ação nos dedos, a inserção dele é lá nas falanges, tá? O primeiro, se vocês lembrarem, que eu vou mostrar aqui de novo, ó, a inserção estava nos ossos do tarso e nos ossos metatarsais. Lembrando que esse osso metatarsal, a gente não consegue visualizar ele no pé, né? Ele está lá no seu pé, mas você não consegue diferenciar totalmente o primeiro metatarsal do segundo, né? Já as falanges você consegue visualizar claramente, porque os dedos a gente consegue ver a separação das falanges, né? Dos dedos do pé. Então, o tibial posterior está numa inserção nos ossos do tarso e metatarsais, e o flexor longo, ele vem até mais embaixo, né? Ele vem lá nas falanges. E percebam que o tendão dele, ele passa por baixo aqui do pé, né? Então ele vem aqui por baixo, né, para se inserir. Então isso aqui seria o pé numa visão embaixo do pé, né? A inserção do flexor longo dos dedos. Percebam que o flexor longo dos dedos, ele não se insere no dedão do pé, no hallux. Nós temos um músculo específico
que se insere aqui, que é o que eu vou mostrar depois dessa imagem. Mas qual a função, então, dos flexores longos dos dedos? O óbvio, primeiro a flexão dos dedos do pé, que é a principal ação desse músculo. E também contribui com a flexão plantar, né? Então ele faz lá o movimento de flexão plantar. E como o tendão vem mais para a parte medial, ele também age na inversão do tornozelo. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Ah, não. Tem não. O flexor longo do hallux está mostrando aqui a origem dele no meio, na parte medial aqui da superfície da fíbula. Então, o flexor longo dos dedos tem origem na tíbia. O flexor longo do dedão, do hallux, tem a origem aqui na metade medial aqui da fíbula. Passa por essa região medial aqui do maléolo, né? E se insere lá no dedão do pé. Então a gente está vendo o tendão dele aqui. Principal ação do flexor longo do hallux é flexionar o dedão do pé. Mas ele também age na flexão plantar e na inversão do tornozelo. Vou botar o videozinho aqui para a gente visualizar isso. Então ele vai mostrar esses músculos profundos, né? Aqui a gente está vendo o gastrocnêmio, e aí ele tirou o gastrocnêmio, a gente vê o poplíteo e esses músculos profundos. Então o primeiro aqui, ó, na fíbula vou voltar. Então o primeiro aqui na fíbula é o flexor longo do hallux, do dedão do pé. E aqui a gente vendo o flexor, o tibial posterior e o flexor dos dedos ali. Então a gente vê esses três músculos profundos. Aqui ele está mostrando o poplíteo, origem e inserção. Eu não botei o vídeo lá porque eu sabia que ele ia aparecer aqui nesse vídeo. Aí vai mostrar, acho que também, papel desses músculos. Então o poplíteo lá, quando eu tinha falado para vocês, ele atuando na flexão do joelho. E vai mostrar que o poplíteo também impede essa anteriorização da tíbia, né? Vocês olharem, ele mostrou que o poplíteo fazendo da tíbia não, perdão, do fêmur, né? Ele impede essa anteriorização do fêmur ali, poplíteo agindo como um músculo para estabilizar a articulação. E agora os flexores dos dedos, né? Mostrando ali o flexor do hallux. Então a gente vê o tendão dele passando aqui por baixo do pé, igual eu falei para vocês. Então ele vai agir na flexão dos dedos. Ó, papel do flexão do hallux. Primeira ação, flexão dos dedos. Mostrando ali. E vamos ver se ele vai mostrar as outras ações também. Mostrando de vários ângulos. Outra coisa importante que ele mostra aqui é aí mostrando a ação da flexão plantar. Uma coisa que ele vai mostrar ali é que esses músculos eles contribuem também para manter esse arco aqui, ó, do pé, né? Mostrando o outro músculo ali, dos flexores dos dedos ali. Aí a gente vê que ele passa também próximo ali do maléolo medial e vai se inserir, ó, o tendão dos flexores dos outros dedos, né? Flexor longo dos dedos, se inserindo lá nas falanges 2, 3, 4 e 5. E aí mostrando a principal ação dele, que é na flexão dos dedos. E depois vai mostrar, se eu não me engano, na flexão plantar também.
E aí aqui, ó, só isso aqui que eu queria chamar a atenção. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Ele mostra que esses músculos, tanto o flexor longo do hálux, como o flexor longo dos dedos, como o tibial posterior, eles tracionam esses ossos da falange e os ossos do tarso nesse sentido que a gente está vendo uma seta aqui e nesse sentido. Inclusive ele está mostrando músculos intrínsecos do pé que tracionam os ossos nesse sentido e nesse sentido. E isso favorece esse arco da planta do pé. Inclusive você tem exercícios específicos para estimular os músculos, os dedos flexores do pé, o que pode contribuir para a manutenção do arco aqui do pé, que é o que ele está mostrando ali. E aí mostrando a segunda ação do flexor dos dedos, que é a flexão plantar. Percebam que é uma flexão plantar com um certo grau de inversão ali também. E por último, tibial posterior, que tem origem na tíbia e na fíbula, igual a gente falou ali, também passando pela parte próximo do maléolo medial. Só que esse vai ter uma inserção mais próxima, né, nos ossos tarsais ali. Então a gente vê que a inserção fica aqui nesse conjunto de ossos do tarso e metatarsal aqui, por exemplo. O papel do tibial posterior é muito parecido aos outros, mostrando lá na ação da inversão. A gente consegue visualizar bem isso, a inversão do tornozelo ali, e vai mostrar também na flexão plantar. Esse tendão que ele desenhou aqui, ó, é outro músculo, é o fibular, eu vou falar dele mais à frente. Aí ele mostrando o papel importante, por exemplo, do tibial posterior na manutenção do arco do pé, né? Deixa eu voltar ali, ó. Então ele está mostrando, ó, o tibial posterior auxiliando para manter esse arco do pé ali. E o fibular, que a gente vai falar na próxima sequência, também auxilia na manutenção do arco do pé. Então, além desses músculos agirem ali no... Aí ele mostra como se fosse... Você tem duas alças aqui, né? Do tibial posterior e também do... do fibular aqui e do tibial, que a gente vai ver mais à frente. Então, além deles auxiliarem ali na flexão plantar, eles também têm um importante papel na manutenção do arco do pé. Pessoal, tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Sim. Bom, aí passando por uma parte mais lateral aqui da perna, nós temos ali o fibular longo, também chamado de peroneal, tá? Fibular longo, eu prefiro usar fibular por causa do conceito da ideia da fíbula, né? Então, o fibular longo tem origem ali na cabeça da fíbula, vai passar pelo maléolo lateral e a gente está vendo que a inserção dele é ali, que mostrando ele passando aqui por baixo, nos ossos metatarsais ali. Vai ter ação na flexão plantar, então ele vai auxiliar lá no movimento de flexão plantar, e como ele passa pelo maléolo lateral, ele vai fazer a eversão do tornozelo, então ele vai para fora, né? Os outros três que a gente viu fazia a inversão, e esse faz a eversão ali do tornozelo. Nós temos então o peroneal longo, começa lá na cabeça da fíbula, o peroneal curto, que começa na metade mais ou menos ali da fíbula, vai se inserir no quinto metatarsal, então ele vai passar aqui do lado lateral e vai para lá por trás do tornozelo.
e as ações de flexão plantar e eversão do tornozelo. Então, a ação é semelhante ao fibular longo. Fibular longo, fibular curto, a diferença fica, então... Opa, pulei, que eu arrumei aqui. Então, a diferença do fibular longo para o fibular curto é a posição da origem. O fibular curto está um pouquinho mais embaixo. E o fibular terceiro ele é um pouco mais anteriorizado, tá? É o que a gente está vendo aqui. Tem uma origem bem distal na fíbula, está lá no terço distal. Se você pegar a fíbula e dividir ele em 3 partes, ele vai estar na última parte da fíbula. Tem uma posição mais anteriorizada, se inserindo ali na base do 5º osso metatarsal. O fibular terceiro é que vai ter uma ação um pouquinho diferente. Por quê? Porque em vez de fazer a flexão plantar, que a gente viu nos outros dois, ele contribui mais na dorsoflexão. Por quê? Porque ele está na parte anterior aqui do tornozelo. E também age no processo de eversão, de jogar o pezinho ali para fora. Botar o videozinho vai mostrar, então, esses 3 músculos. Eita, fui no lugar errado. Estão vendo o videozinho aí? Eu tô não. Tá não? Peraí, o que eu arrumei aqui? Tá aparecendo no slide. Compartilhei a tela errada. Agora foi. Ele vai mostrar esses músculos laterais. Então aqui a gente está vendo o primeiro fibular longo, o fibular curto. Então a gente vê que são músculos bem lateralizados. Acho que não sei se nesse vídeo ele vai falar do último fibular. Acho que não, talvez só no outro próximo vídeo. Então a gente vê o tendão ali, ó, passando ali por baixo do maléolo lateral, atrás. Como ele passa atrás do maléolo lateral, ele vai contribuir lá na flexão plantar. Vamos ver se ele dá detalhes ali da inserção. Aí mostrando lá a inserção, ó. Veja que ele atravessa ali o pé e vai lá para o primeiro metatarsal ali. Papel do fibular longo, função dele. Vai mostrar ali na flexão plantar. Ah, primeiro contribuindo com o arco do tornozelo, do pé, né? Ele mostra ali o papel dele ali de unir os ossos metatarsais, fazendo a eversão, pezinho para fora, e também contribuindo na flexão plantar. Aí ele está mostrando ali o exemplo, né? Você pisando numa pedra, por exemplo, num processo irregular, e ele auxiliando na estabilidade ali da articulação. Mostrando que ele tem um pequeno movimento ali na fíbula. Então ele tem ali as ações de auxiliar na flexão plantar. E o fibular curto, a ação é muito parecida, tá? Não vou mostrar muita coisa diferente, não. A origem um pouquinho mais embaixo. Auxiliando na posição do arco do pé. Auxiliando ali na eversão, pequeno movimento de flexão plantar. E aí dá outro exemplo ali, na hora que você pisa num processo irregular, o papel desse músculo ali para dar estabilidade.
Acho que o fibular terceiro deve estar no próximo vídeo. Beleza? Deu para visualizar aí, entender mais ou menos o papel ali? Então, dá para a gente ter uma noção, né? Falei agora do fibular, mas na hora que eu falar agora dos outros que estão mais na parte anterior do tornozelo, a gente viu que o fibular contribui na eversão, mas você tem também aqueles que contribuem na inversão do tornozelo. Então, mostra o papel importante desses músculos, até mesmo para impedir uma torção, né? Então, esses músculos estimulados da forma correta, aumenta a resposta deles no caso de uma eventual torção. Então, pessoas que praticam atividades esportivas, que têm muito risco de torção, mostra ali a importância também de até treinar esses músculos, treinar até mesmo com criar instabilidade exatamente para estimular esses músculos a agir lá na inversão e eversão do tornozelo. Voltando aqui. E agora, então, junto com o fibular terceiro, nós temos outros músculos mais anteriores aqui também no tornozelo. Bom, os músculos que estão na parte anterior, como eu falei para vocês, eles vão contribuir com a dorsoflexão. Então, tanto o fibular terceiro quanto os extensores dos dedos, então a gente consegue ver aqui, ó, o extensor do dedo, origem na tíbia e na fíbula, na região mais proximal, e a inserção nas falanges, do segundo ao quinto metatarsal. Desculpa, das falanges, do segundo à quinta falange. Esses músculos agem na dorsoflexão e na eversão do tornozelo. Da mesma forma que nós temos músculos do segundo ao quinto metatarsal, nós temos também o extensor do hálux. Então aqui a gente vê o músculo extensor do hálux, origem aqui na metade da fíbula e a inserção na falange do hálux aqui, do dedão. A ação desse músculo principal, como o nome dele já diz, é a extensão do dedão do pé do hálux. Mas também, por atravessar a articulação do tornozelo, também age na dorsoflexão. E o tibial anterior. O tibial anterior tem uma origem parecida ao flexor dos dedos, né? Está aqui na região proximal da tíbia, se inserindo na base do primeiro metatarsal. É um músculo que não tem ação nos dedos, né? O tibial anterior, ele basicamente age no tornozelo, executando as ações de dorsoflexão e inversão do tornozelo. Vou botar o videozinho aqui. Acho que esses videozinhos é bom que eles trazem uma imagem mais clara da origem e inserção dos músculos. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, tu mostrou o extensor longo dos dedos do hálux e o tibial anterior. Mostrou os três ali. Então, o tibial anterior, começa apresentando o tibial anterior. Origem ali na tíbia. E a inserção ali no primeiro metatarsal. Papel do tibial anterior, fazendo a dorsoflexão e a inversão ali também, né? Ó, mostrando que ele faz tanto a dorsoflexão quanto a inversão do tornozelo. Mostrando o papel desse músculo na marcha, né?
relacionado a manter ali a dorsiflexão. O extensor do polegar, do dedão, desculpa. Extensor do hallux. Principal ação, como o nome já diz, é a extensão do hallux. Mas também contribui ali com a dorsiflexão. Aí mostra alguns vetores de força ali agindo dos músculos. E o extensor longo dos dedos, com origem ali na tíbia e fíbula, e a inserção lá nas falanges do segundo ao quinto, segunda e quinta falange dos dedos do pé ali, agindo na dorsiflexão e, como ele é mais lateralizado, na eversão. Ele mostrando agora agora ele já está falando de outra coisa, já está falando dos músculos mais internos. Ah, não, ele está mostrando alguns ligamentos aqui e como que esses tendões passam por baixo de estruturas ligamentares ali do tornozelo. Bom, e aí para finalizar, eu tinha dito para vocês que no pé, propriamente dito, a gente também tem músculos intrínsecos. São vários deles, a gente não vai abordar eles aqui, mas a gente tem um conjunto de músculos intrínsecos no pé que vão ter ação diretamente nos dedos, ou para flexionar os dedos, ou para estender os dedos, ou para abduzir os dedos, ou aduzir. Então, tem uma lista deles aqui, ó, extensor curto do dedo, abdutor do hallux, flexor curto dos dedos, abdutor do dedo mínimo, quadrado plantar, lumbricais, flexor curto do dedo mínimo, interósseos dorsais, interósseos plantares. Então, é uma série deles. Aqui mostra alguns de camada mais superficial, os lumbricais, que seriam camadas mais profundas. Então, a gente tem um conjunto de músculos. Aqui no livro, inclusive, ele traz até 3 camadas. A gente consegue ver músculos transversos aqui, ó, igual esse daqui, por exemplo, e músculos interósseos ali, então bem profundos. Então, a camada do pé... Slide. Oi? Ah, desculpa. O slide. Viajei. Peraí que alguém saiu e entrou aqui. Foi mal, acho que eu estava compartilhando com vocês. Voltar aqui, ó. O que eu disse é que você tem lá um conjunto de músculos intrínsecos. Então, aqui uma lista deles. Não necessariamente vocês precisam decorar. Inclusive, eu também nunca decorei isso daqui. Que eu falei para vocês. A gente que trabalha mais com a gente tem que ter uma noção muito grande, principalmente desses músculos extrínsecos, porque no dia a dia a gente trabalha muito com exercícios para esse grupo muscular, seja para aumentar a força, para hipertrofiar. Agora, esses aqui mais profundos, a gente tem que só saber ter uma noção que existem, que são muitos, não dá para decorar todos, mas eles podem ser divididos ali em diferentes camadas, né? Você tem lá os músculos mais superficiais, aí você tem um conjunto deles, que a gente está vendo aqui. Você tem e mais 3 camadas de músculos cada vez mais profundos. Então aqui a gente está vendo uma camada de músculos mais superficiais
A gente vê aqui alguns flexores, chamados de flexores breves aqui. Essa segunda camada, a gente consegue visualizar melhor esses músculos chamados de lumbricais aqui. Numa terceira camada, a gente consegue ver alguns músculos, inclusive transversos aqui. E numa última camada, os músculos interósseos, né? Então a gente vê que o pé ele tem muitos músculos, bastante ali músculos em várias camadas. Bom, para finalizar, eu vou entrar ali na questão que o Luan comentou. E aí eu deixei aqui esse slidezinho que mostra dois tipos de exercício, que é a flexão plantar em pé, né? E a flexão plantar sentado. A ação de flexão plantar, músculos ativos, qual que a gente pode numerar aí de músculos que estão agindo nessa flexão plantar? Gastrocnêmio. Sim. O outro. Deixa eu lembrar do. Hã? Tibial posterior. Tibial posterior. Gastrocnêmio, tibial posterior, mais o quê? Extensor dos dedos, porque Extensor dos dedos? Na flexão plantar? Não? Vamos voltar lá. Peroneal longo, curto. Olha o extensor dos dedos aqui, ó, passando pela parte da frente e fazendo a dorsoflexão, né? E a extensão dos dedos. Então, os extensores do dedo ou faz a dorsoflexão e a extensão dos dedos. Por que você acha que ele agiria aqui? Porque ó, se a gente pensar nos dedos, Eu tô no vendo. tornozelo, é uma flexão plantar, né? O contrário. Sim. Não, tá errado. Tá. Mas eu achei que vai ter assim pela força que ele vai impor ali na ponta dos pés. Não? Então, porque a tendência, se a gente pensar nisso daqui, nos dedos, a tendência é você ter uma flexão dos dedos, né? Na verdade, você não vai ter uma flexão dos dedos, porque como você está aqui com o dedo do pé apoiado na plataforma, a tendência, quando você faz uma flexão plantar, é você, né, prender os dedos aqui na plataforma. O extensor dos dedos do pé, ele trabalharia mais na ação de dorsiflexão. É claro que ele pode agir aqui para dar estabilidade à articulação, mas os músculos principais disso daqui, nesse tipo de exercício, são os músculos da parte de trás da perna. Então, dentro dos músculos da parte de trás, a gente pode levantar isso que vocês falaram. O gastrocnêmio, o tibial posterior, talvez os próprios flexores dos dedos, porque a gente viu que os flexores dos dedos agem na flexão plantar. Deixa eu voltar lá no slide. A gente olhar aqui, ó, o flexor longo dos dedos, uma das ações dele é a flexão plantar, né? Porque ele passa aqui por trás. Então você tem muito mais uma ação dos flexores dos dedos do que dos extensores. Ah, sim, não, tranquilo. E também do gastrocnêmio, concordam? Sim. E aí entra um pouco na questão que o Luan perguntou, que é a diferença. Será que tem diferença na ativação desses músculos com o joelho estendido, né, em pé, ou com o joelho flexionado, sentado? Professor, olhando agora, talvez porque com o joelho estendido ele estaria já pré-alongado ou algo do tipo. Quem estaria pré-alongado? Gastrocnêmio, sólido. Não, gastrocnêmio, na verdade.
Essa é a ideia. Por quê? Vocês lembram que eu falei, essa é a principal diferença do exercício de panturrilha com o joelho estendido do joelho flexionado. Com o joelho estendido, se a gente pensar no gastrocnêmio, o gastrocnêmio ele tem origem aqui em cima, lá no fêmur. Quando você está com o joelho estendido, a origem e a inserção, que é lá no tendão calcâneo, elas estão na forma assim que a gente pode dizer assim, com a maior distância que é possível ter entre origem e inserção. Músculos, quando estão pré-alongados, eles conseguem executar mais força, eles têm mais força, tá? Por um processo que você tem mais possibilidade, é porque vocês não viram isso ainda, mas quando o músculo está pré-alongado, a interação das proteínas contráteis, actina, miosina, ela tem uma potencial maior para gerar força. Então, com o joelho estendido, o gastrocnêmio, que é um músculo que está aqui no fêmur, né? Ele pré-alongado, ele consegue ser um potente flexor, um potente responsável pela flexão plantar do tornozelo. Então, nesse exercício, obviamente, que está agindo todos esses músculos. Gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior, flexor dos dedos, flexor do hálux, todos eles estão agindo, auxiliando na flexão plantar. Quando você faz esse movimento de joelho flexionado, se você pensar na origem do gastrocnêmio propriamente dito, quando você flexiona o joelho, vocês concordam comigo que eu estou aproximando a origem da inserção só de flexionar o joelho? Vocês conseguem visualizar isso? Sim. Então, o que acontece? Quando esse gastrocnêmio ele flexiona o joelho, ele entra naquilo que eu chamei de insuficiência. Ele entra numa insuficiência ativa. Por quê? Porque ele já está encurtado, o gastrocnêmio, ele diminuiu o seu comprimento. Quando? Quando houve a flexão do joelho e, portanto, ele é menos competente para executar a flexão plantar. Ou seja, o músculo passa a ficar encurtado e aí ele não consegue ser muito eficiente para encurtar aqui na sua extremidade, no tornozelo. Então, o gastrocnêmio, ele contribui menos na flexão plantar nessa situação. E, consequentemente, como ele contribui menos na flexão plantar, ele sobrecarrega o sólio, né, que seria aqui, ó. Nesse sujeito aqui, inclusive, a gente consegue visualizar bem, ó, o gastrocnêmio e o sólio aqui embaixo, né? Então, com o joelho flexionado, você poderia ter uma maior ativação do sólio nessa situação e, nessa situação, uma maior ativação do gastrocnêmio. Beleza? Beleza. Entendido. Oi? Tranquilo. Todo mundo Tranquilo. entendeu? Ou Sim. falaram alguma coisa diferente ali que eu não entendi? Entendi. Tranquilo? Sim. Sim. E nesse exercício aqui? Não é extensão, não. Eu esqueço, mano. Deixa eu procurar. Oi? Não é extensor, não. É outro nome. É o extensor dos dedos, esse aí. O gastrocnêmio, mas esse aí tá mais o extensor dos dedos. O que está acontecendo aqui no tornozelo? O que ela está fazendo aqui? A principal ação ali nesse movimento? Oi? Dorsiflexão, né? É a principal ação. Então, a força dela é para executar a ação de dorsiflexão. Fazer isso aqui, né? Com o tornozelo. Quem são os músculos que vão agir na dorsiflexão? Os músculos da parte anterior da perna, né?
da tíbia, que é o tibial anterior e os flexores dos dedos e do hálux. E até mesmo o fibular terceiro, que a gente falou aqui. Então, seriam os principais músculos agindo nesse exercício, porque aí ela está fazendo o movimento oposto, né? Está fazendo o movimento de dorsiflexão. Beleza? Sim. E esse aqui com a banda elástica? Tá fazendo dorsiflexão também, professor. Também, só mudei o tipo de resistência, né? Tá fazendo a dorsiflexão, você tem a banda elástica que traciona nesse sentido, e aí ela tem que fazer força no sentido oposto. A gente está vendo aqui na imagem, também ativando os músculos que agem na dorsiflexão, que é o tibial anterior, os extensores dos dedos, do hálux e dos dedos, né? Fibular terceiro agindo nesse processo aqui. Obviamente, uma coisa interessante é que quando você olha para a sua perna, os músculos mais fortes são os músculos da parte de trás e menos os músculos da parte anterior. O volume muscular é muito maior aqui do que aqui. Por quê? Porque a gente tem muito mais no nosso dia a dia ações de flexão plantar, né? A gente viu, por exemplo, para andar, você está o tempo todo erguendo o seu próprio peso corporal, né? Você está o tempo todo fazendo a flexão plantar, agindo para empurrar a tua massa para cima e para frente. Então, a tendência natural mesmo é que esses músculos sejam muito mais fortes do que esses músculos da parte anterior. E aí, um dos exercícios legais aqui para trabalhar, inclusive é até melhor que isso daqui, tá? Isso aqui é meio desconfortável até. Ou com a banda elástica, ou até mesmo na polia, né? Você pode colocar a polia aqui, né? Eu gosto muito de usar aquela alça que o pessoal usa para colocar, para fazer glúteo, que fica aqui preso no tornozelo. O pessoal faz glúteo, extensão de quadril, né? Na polia. Eu coloco aqui no tornozelo para fazer esse tipo de exercício que acho melhor do que usar o halter aqui, por exemplo. E aqui eu botei alguns exercícios. Por exemplo, esse exercício aqui de puxar a toalha com os dedos do pé, né? Será que gastrocnêmio e sólio estão agindo nesse exercício? Não entendi nada do que vocês falaram. Parece que alguém falou sim, alguém falou não. O que vocês acham? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque não tem a inserção nos dedos. Perfeito, né? Se a inserção não está nos dedos, ele não pode agir nos dedos, né? Aí aqui os músculos que estão agindo são os flexores dos dedos, tanto do segundo ao quinto, da quinta falange, como também o flexor do hálux aqui. Seriam músculos que agem diretamente nos dedos. E além disso, né, além daqueles músculos extrínsecos que a gente viu, nós temos também um conjunto de músculos intrínsecos que também agem nos dedos aqui, que estão internamente, que a gente nem falou tanto aqui dentro da aula, mas que também estariam sendo exercitados nessa ação, né? Então, seria um tipo de exercício para fortalecer principalmente os músculos intrínsecos e alguns desses músculos extrínsecos que têm a ação na flexão dos dedos. Poderia também tentar fazer um exercício para os extensores dos dedos, né? E aí teria que criar uma estratégia para estender os dedos contra uma resistência. Acho que não tem. Não sei se... Eu acho que eu cheguei a ver uma imagem na internet, acabei não colocando aqui, deles fazendo um exercício para a extensão dos dedos do pé. Mas isso aqui, às vezes, o pessoal usa muito. Uma coisa importante, tá, para lembrar,
é aquele videozinho que eu mostrei, que alguns desses músculos, eles contribuem para a manutenção do arco do pé. Então, aquela pessoa que o arco do pé praticamente não tem arco no pé, porque o normal é você ter lá um ângulo ali, uma curvinha do ângulo do arco do pé. Algumas pessoas têm o pé muito chato, né? Então, esse exercício de fortalecimento pode contribuir com essa manutenção do arco do pé. Pessoal, acho que era isso. Aqui entram outros conceitos da unidade 2 e 3, que eu nem sei se eu vou falar agora, eu acho que eu vou pular lá para a unidade 4 e depois, se der tempo, eu falo alguma coisa disso. Porque, assim, a ideia da disciplina é a gente focar mais nessas ações musculares, origem, inserção, para a gente tentar entender a relação disso com os exercícios, tá? E acho que é isso. Vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, algum exercício que vocês querem perguntar? Para mim tá tranquilo, professor, por enquanto. Beleza. Tem muita coisa, gente, que eu não explorei aqui, que está no livro de vocês. E que, assim, para explorar aqui pelas imagens fica meio complicado. O legal era a gente tentar fazer em algum outro momento, se não for agora, de repente, num curso de inverno aí que coloca, para tentar fazer a parte mais prática, né? Porque tem coisa que não vai ficar legal aqui só falando, né? Tem coisa que é legal experimentar. Então, assim, eu nem abordei tanto, mas eu pretendo em algum momento, dentro do possível, depois a gente tentar fazer. Porque lá no livro, quem teve curiosidade de folhear aquele livro, tem muita coisa legal. Tem outras coisas mais relacionadas à biomecânica da musculação que eu acabo não abordando porque não dá tempo, mas que a ideia era tentar, ou num curso de inverno, depois falar também, tá? Sim. Ô, professor, e se não sei, né, se tiver possibilidade de não surgir o curso devido a esse estado que estão passando, por que você não continua fazendo alguns vídeos para postar no YouTube mesmo, se não tiver oportunidade de ter esses cursos? É porque algumas coisas que eu queria fazer, eu precisaria mais da academia lá para a gente demonstrar. Então, por exemplo, mostrar a diferença de você fazer um voador com halter e fazer um voador na polia, né? Então, sem ter esses instrumentos, até para fazer vídeo, não sei se ficaria legal, entendeu? Assim, entendi. Porque o legal seria mesmo a gente poder ir lá para o espaço para fazer. É mais por conta disso. Mas assim, estou aqui disponível se vocês tiverem dúvida também em relação a exercício, de academia, coisas que vocês visualizarem, pode jogar aqui no grupo e a gente tenta fazer uma interpretação também. Tem coisas, inclusive, que, por exemplo, exercício, o pessoal às vezes inventa muito exercício também, né? Alguns, de certa forma, funcionam, outros é muito invencionismo, mas a gente pode discutir, até mesmo dentro desses invencionistas, essas bizarrices, que os músculos estariam ativos, né? Não só no exercício da musculação, mas também em modalidades esportivas. E às vezes, até para a gente interpretar, às vezes a gente tem que analisar bem o exercício, os movimentos. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é que vocês consigam fazer um passo a passo para tentar identificar qual músculo está agindo, né? Então, a primeira coisa, para você tentar identificar o músculo que está agindo, primeiro você tem que identificar qual é a ação cinesiológica. Se tem ação no quadril, se é no joelho, se é nos dois. E aí, depois que você identifica essa ação, se é uma flexão, extensão de quadril, é tentar identificar onde é que está a resistência, né? Será que a resistência é para flexionar o quadril ou é para estender o quadril? Se é para flexionar o quadril, a gente já sabe que os músculos que vão agir são os flexores, né? Agora, se a resistência é para estender o quadril, os músculos que vão agir são os extensores. Então, esse passo a passo é muito importante para identificar uma ação muscular, principalmente quando é um exercício que a gente não está habituado. Porque tem muito exercício que você já tem no livro, o supino, os músculos que estão envolvidos. Mas quando você vê alguma coisa muito diferente, você precisa fazer essa análise mais
fracionada do movimento para poder tentar identificar, né? Eu até botei alguns exercícios não muito habituais, acho que nas últimas aulas, agora eu não estou lembrado tanto, mas igual a gente estava falando da ponte inverso, né? Que é aquela elevação do quadril, né? Então, a gente associa muito aquele... Não sei se vocês estão lembrados do que eu estou falando. Aquele exercício para glúteo, que o pessoal coloca a barra no quadril Sim, e eleva o quadril. Elevação pélvica. Elevação pélvica. Então, assim, naturalmente, a gente associa aquele tipo de exercício para os músculos do glúteo, né? Mas a gente viu que tem, por exemplo, o quadríceps envolvido, né? Que os próprios tibiais estão envolvidos, mas numa participação menor. Então, assim, às vezes, para você... Fala, Ernesto. Não, falando o gastrocnêmio também está envolvido nessa ação. O gastrocnêmio, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, até para a gente aproveitar aqui. Deixa eu ver aqui. Onde está esse negócio? Ô, professor, nesse curso de inverno aí, poderia até abordar essas aulas que o senhor está citando aqui, pelo menos exemplos práticos, entendeu? Porque, vamos supor, eu tenho uma certa dúvida de certo movimento e tal. Às vezes algum outro colega também tem e não fala. Como se fosse dentro da sala de aula, seria melhor que a gente teria essa prática e como essa matéria para a gente é muito importante, é uma das matérias... se não passar essa pandemia toda, eu acho que a gente vai ficar prejudicado um pouco nessa matéria. Então, sim, a ideia é a gente tentar fazer em algum momento. Nem que seja para fazer ou no meio do ano, no meio das férias, ou no final do ano, não sei. Sim. Deixa eu tentar achar aqui o slide lá que eu tinha botado o exercício. Acho que está no quadril aqui. Estão vendo aqui? Não, né? Acho que esqueci de compartilhar. Peraí. Estão visualizando aí a imagem? Sim. Sim. Mas se a gente pensar aqui, né, nessa ação aqui, né, a gente tinha discutido lá na aula, quando você sai de A para B, você tem ação principalmente no quadril, no joelho e num nível muito pequeno aqui, talvez no tornozelo, embora assim, até um pouco difícil visualizar isso. Mas no quadril está muito claro. No quadril você tem uma extensão de quadril saindo daqui para cá, não é isso? Isso. Sim. Então, no quadril, você tem uma ação dos músculos extensores, né? Que é lá o glúteo e os isquiotibiais. Só que com aquele detalhe, os isquiotibiais, eles já realizaram uma ação que eles já estão encurtados em função da flexão do joelho, o que faz com que os isquiotibiais sejam menos competentes nessa extensão do quadril. Consequentemente, a tendência é que o glúteo assuma uma ativação maior, né, por conta dessa flexão já inicial do joelho. Mas a gente não pode dizer que os isquiotibiais não são ativados, mas muito possivelmente a ativação dos isquiotibiais é muito menor se comparado ao glúteo. Como o joelho está muito flexionado na primeira posição, e aí você tem uma extensão, uma pequena extensão, né? O joelho estava assim e fez algo assim. Não sei se vocês estão visualizando aí na câmera. Você tem uma leve extensão do joelho. E aí a gente tem uma ação do quadríceps. E o gastrocnêmio, se a gente pensar aqui, ó,
o gastrocnêmio, aqui ele está, principalmente no gastrocnêmio, né? Ele está super encurtado e aqui ele inicia, se comparado daqui para cá, ele inicia um pequeno pré-alongamento, né? Então, assim, no joelho, eu não diria que ele tem uma participação muito importante, até porque a tendência é o movimento de estender o joelho daqui para cá. Mas ele talvez vai ter uma participação mais como músculo sinérgico para talvez estabilizar lá o tornozelo, né? Mas, assim, nesse exercício, os principais músculos seriam principalmente o glúteo e o quadríceps aqui também atuando para manter um certo grau de extensão do joelho, se a gente comparar daqui para cá. Tá? Acho que era isso que eu ia falar. Era mais ou menos isso, Ernesto? Eu nem sei por que a gente veio nisso aqui. Foi isso mesmo, eu fiquei nessa dúvida. Achei que tinha uma ação mais enérgica nesse movimento, mas não, é mais superficial. Não creio, porque assim, aqui, isso é uma coisa importante de falar também, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo uma análise apenas cinesiológica. A gente está tomando como base o conhecimento que a gente tem de origem e inserção do músculo para prever uma ativação dos músculos. Mas é óbvio que o ideal mesmo, quando a gente faz isso daqui, é a gente fazer a análise a partir da eletromiografia, que é uma análise que vocês colocam o eletrodo nos músculos para, de fato, conferir se essa teoria que a gente tem com base na origem e inserção, se isso, de fato, está realmente acontecendo, né? Então, aqui é só uma análise cinesiológica. Tem muita coisa que... alguns detalhes que muitas vezes você só vai conseguir confirmar mesmo uma maior ativação ou não a partir da eletromiografia, né? Que seria a instalação de eletrodos no músculo. Como o músculo ele propaga estímulo nervoso, você consegue perceber o sinal eletromiográfico, né? Então, por exemplo, tem muito estudo comparando às vezes agachamento com stiff para ver o nível de ativação do quadríceps. Então, aí você teria que ir mais para resultado de estudo para fazer uma análise mais apurada de algumas coisas, né? Mas assim, o conhecimento que a gente tem, pelo menos de origem e inserção, a gente consegue ter muita noção de quais músculos estão sendo ativados. Talvez a dúvida fique às vezes só no nível de ativação, né? Tem muitas vezes diferença. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo: flexão de joelho, flexora. Às vezes você tem diferença da flexora sentada para a flexora aquela deitada, né? Então, às vezes, na flexora, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas às vezes você tem na flexão, vou dar só um exemplo, mas eu não sei se é exatamente essa ordem, mas às vezes na flexão sentado você tem uma ativação maior do bíceps femoral e na flexão deitado do semitendinoso, semimembranoso. Quer dizer, todos esses músculos fazem a flexão do joelho, mas às vezes a posição do tronco muda, às vezes, um pouquinho mais de uma ativação maior de um músculo, de outro, e aí só dá para ter essa certeza a partir da eletromiografia, né? Ô, professor, estava estudando exatamente sobre isso esses dias, sobre a cadeira extensora, fazer ela em um certo grau do tronco, 45 graus, 65, que aí teria uma maior ativação no reto femoral, né? Um torque maior. Mas aí você está falando da flexora ou da extensora? Da extensora. Ah, Da tá. cadeira extensora. Que era uma coisa que tá no livro que eu queria fazer na parte prática, entendeu? Porque para ficar mais fácil, até para vocês realizarem lá e apresentar. Mas isso que você está falando, tá lá naquele livrinho e tem muito a ver com essa questão de pré-alongar ou encurtar o músculo, né? Eu não queria tanto abordar aqui, que vai ficar meio confuso, não acho que fica legal. Eu queria deixar isso mais para uma oportunidade prática, né? Não sei se vocês todos concordam. Fica mais fácil. Mas isso que você falou tem razão. Às vezes a posição do encosto, porque o que acontece? Só para dar um resumo aqui de modo geral. O reto femoral,
ele está lá no quadril. Então, quando você... Imagina que aqui é a perna e aqui é o tronco. Quando você faz esse movimento de jogar as costas mais para trás, você está afastando a origem da inserção do músculo. Então, o reto femoral ele fica pré-alongado, né? E aí você tem uma maior ativação do reto femoral quando você joga, você coloca o encosto do banco da cadeira extensora mais para trás. E quando você joga o encosto da cadeira mais para frente, o reto femoral encurta, perde competência e aí você tem uma menor participação dele, né? Tem muita coisa que, às vezes, detalhezinhos de postura, modificação do músculo. Igual rosca bíceps. Você tem diferença de fazer uma flexão de cotovelo no banco Scott e fazer ele, por exemplo, em pé, né? Então, às vezes no banco Scott você já inicia com a semiflexão do ombro. E o bíceps, se vocês lembrarem lá, ele atravessa a articulação do ombro. Então, quer dizer, ele já pré-encurta quando você faz uma breve flexão aqui do ombro no Scott. Então, isso vai também ter influência lá na ativação dos músculos. Só que o legal de discutir isso é mais na parte prática, né? Então, a gente fica muito na teoria e às vezes fica difícil visualizar isso e até mesmo de perceber isso. Tem coisas que é facilmente percebível, né? Outros exemplos. Fazer bíceps com halter e fazer na polia. Vai ter diferença no torque, né? No momento que você produz mais força. Principalmente dependendo do ângulo que você adota na hora de fazer o exercício na polia. Mas isso é legal a gente ver mais numa parte prática, fica mais claro, tá? Entendido. Beleza, pessoal? Acho que é isso. E dentro do possível a gente tenta aí, em algum outro momento, fazer essa parte prática. Eu sei que vocês estão... É ruim mesmo, às vezes, ter tudo teórico, mas acaba ficando limitado a algumas coisas também. Beleza? Beleza. Se tiver oportunidade de fazer as aulas no Oi? momento de férias, se tiver oportunidade de fazer atividades em momentos de férias, ou até como aqueles cursos de inverno, vai ser muito bom. Era essa a minha ideia, né? Pegar o fato de que possivelmente a gente não vai ter essa aula prática e fazer no curso de inverno, abrir para a turma de vocês para a gente fazer as práticas que a gente faria dentro dessa disciplina. Aí a gente ia discutir esses pontos, que são principalmente os pontos dos seminários, onde a gente teria mais tempo para discutir esses assuntos, entendeu? Essa é a minha ideia. Isso, muito legal. E é até bom que só vai os alunos que realmente querem, aqueles que só vão para bagunçar. Que é bem melhor também. É verdade. Pessoal, acho que é isso, tá? Um abraço a todos, bom fim de semana. Se cuidem dentro do possível aí, que o bicho tá pegando. Você também. Falou, pessoal. Falou. Tchau, gente. Falou, Vocês, pessoal. bom final de semana, todo mundo. É nóis, Também. heróis. Tchau, obrigado. Valeu. Usem máscara. Isso aí. Usando máscara, né? Só dentro de casa que dá pra ficar sem. Verdade. É verdade.